Olá, bem-vindos a mais um programa Livros com Fé aqui na nossa Ângelos TV. Todas as semanas queremos trazer até si o que de melhor o mercado editorial, sobretudo no que diz respeito à religiosidade, à espiritualidade da Igreja Católica e especificamente da Paulus Editora, o que tem sido publicado de melhor no mercado em Portugal. A partir daqui, da nossa livraria Paulus, em Fátima, queremos levar até si todas as novidades e também ter connosco um convidado. Hoje será Padre Carlos Pinto, autor da obra Via Sacra com um Desconhecido, que irá conhecer um pouco melhor já a seguir. O convite é que continue connosco. O Padre Carlos Pinto é convidado neste nosso programa e vem apresentar e vem-nos falar da obra mais recente editada pela Paulus Editora, Via Sacra com um Desconhecido. O Padre Carlos Pinto é natural de Lisboa, cresceu em Barcarena, que é Luz de Baixo, frequentou o curso de Desenho de Construção Civil, passou pelos seminários do Patriarcado de Lisboa, São José de Caparide e Olivais, foi ordenado padre em 2009, foi coadjutor, pároco e pároco insólido em várias paróquias. Tem um mestrado em Teologia pela Universidade Católica Portuguesa e curso de especialização em Arquitetura de Igrejas pela Universidade de Lisboa. Atualmente está em Cabo Verde, na Diocese do Mindelo, a fazer um ano de missão. E é autor de a obra que publicamos, que a Paulus Editora publicou para este ano, para esta quaresma, Via Sacra com um Desconhecido. Como surgiu a ideia e, sobretudo, porquê este título Via Sacra com um Desconhecido? Quem é este desconhecido? Então, talvez começar pelo motivo que me levou a escrever. Na altura da quaresma, habitualmente rezamos nas paróquias este texto, ou os textos da Paixão de Jesus. E, portanto, e mais do que andar à procura, sobretudo com esta intuição, que muitas das vezes os textos são sempre meditações acerca do que é que terá sido ou o que é que o texto nos quer dizer. E, portanto, a vontade que eu tinha de desafiar a comunidade é que pudéssemos rezar o caminho propriamente dito. Portanto, tentarmos nos colocar na história, na cena, naquele percurso que Jesus fez e continua a fazer, de certa forma, por cada um de nós. E, portanto, a motivação primeira para escrever foi essa. Depois, o desconhecido propriamente dito surge porque, de facto, todos nós estamos naquele caminho e cada um de nós é desconhecido, de certa forma. Ao mesmo tempo, como uma provocação a perceber ou a desafiar que nos podemos deixar converter por esta história. E, portanto, não há certos nem errados, não há cristãos nem menos cristãos. Há pessoas que estão a caminho e que, por um acaso, estão naquele caminho em que Jesus percorre aquelas ruas. E, portanto, é de facto esta provocação àquele que, se colocar a ler ou a rezar este texto, possa também assim sentir-se interpelado. Alguma característica específica desta Via Sacra diferente de todas as outras que existem já publicadas? Bom, talvez a característica a escrita é muito simples, porque é a primeira vez que faço isto e, portanto, foi assim também sem pretensão. Mas, sobretudo, esta ideia de podermos visualizar, cheirar, tocar. No fundo, é levar os nossos sentidos humanos a colocar-nos naquele espaço e naquele lugar. E, portanto, a partir desses sentidos, podermos fazer este tocar e este encontrar o mistério da paixão. Por isso é um texto intimista, bastante intimista. Sim. E até mesmo a forma de rezar esta Via Sacra, sei que tens insistido para que não seja com muitos movimentos. Exatamente. Isso também tem a ver com a dimensão pastoral, ou seja, muitas das vezes, e bem, a comunidade preocupa-se em envolver o maior número de pessoas possível, né? Seja a ler ou o texto bíblico, ou a meditação, ou a contemplação, a prece, a ver se é na rua, se é dentro de casa, enfim. Acho que nos dispersamos demasiado com tudo isso que tem a sua validade, porque queremos, de facto, envolver muitas pessoas. Mas depois, quando chega o tempo de estarmos para o texto, e isto foi também alvo numa das partilhas lá com a comunidade, com os catequistas, portanto, e era esta tensão permanente. E, portanto, o desafio que faço, ou que proponho, ou quando rezo a Via Sacra, tem sido este, de parar, ficar sossegado, de maneira que o texto possa ser encontrado e nos deixemos encontrar por ele. No fundo, é um bocadinho este sentido. As ilustrações são de Mário Linhares.
e são ilustrações muito contemporâneas e que têm por trás também aqui um caminho espiritual. O que representam estas ilustrações? Bom, então se calhar recuar um bocadinho ao como é que chegámos ao Mário Linhares, que também em si é já um fruto do acaso. Tudo isto foi motivado por sucessivos acontecimentos inesperados, diria eu. E então, o Mário conheci-o numa atividade que se fez na altura na Vigaria de Mafra e foi aí que o conheci pela primeira vez, quer dizer, já teria ouvido falar e já tinha visto algumas coisas dele e foi uma surpresa muito feliz ele ter estado ali naquele encontro sobre o desenho e sobre a arte, etc. Quando este desafio me foi feito de publicarmos a Via Sacra, ou o texto, claramente havia a necessidade da ilustração, porque acho que só teria a ganhar mesmo aquele que a fosse rezar. Então pedi ao Mário se o podia fazer e, portanto, ele é sobretudo este esquema de desenho urbano e, portanto, e acho que tornou isto bastante vincado, até porque a linha do texto e a maneira como o texto foi pensado de percorrermos este caminho com Jesus, portanto, o desenho enaltece de facto este caminho, que toda a nossa vida é um caminho, e portanto esta dimensão espiritual do caminho como percurso da nossa vida, o desenho ajuda-nos a entrar dentro deste mistério, nestas ruas concretas, que são as de Jerusalém. Da tua experiência, tens a noção se os jovens hoje continuam predispostos ou estão predispostos para celebrar um ato de piedade como este, que possa parecer repetitivo ou até uma coisa antiquada? Eu acho que será tanto mais possível se o texto, não estou a dizer este em concreto, seria suspeito, mas se for qualquer coisa que toque a vida deles. E, portanto, se os textos, seja este ou outros, que nos fazem meditar, refletir a nossa história de vida, a nossa história humana, e depois então assim cruzada com a história de Deus, sim, certamente será fácil eles aderirem a uma proposta que nos pode parecer do tempo lá mais recuado, mas que continua de facto atual, porque aquilo que estamos a fazer é revisitar a história da salvação, de Deus connosco e que está connosco. Quer dizer, portanto, a questão tem a ver com a linguagem, eu acho. E por falar em linguagem, já que tenho o privilégio de ter o autor aqui comigo, gostava que pudesses comentar alguns das tuas reflexões em algumas das estações que estão publicadas nesta obra, Via Sacra com um Desconhecido. Na quarta estação, a um certo momento, quando Jesus encontra sua mãe, dizes: sinto inveja da relação dos dois. Deixa-me só... Está no texto, na tua reflexão, não no texto bíblico, mas na reflexão que tu fazes. Portanto, a propósito de Maria que encontra o seu filho, apesar de ser naquela circunstância. Diz, que inveja é esta? É uma santa inveja? Há uma inveja que é santa? Eu acho que é a ousadia, tentando, quer dizer, o texto já foi escrito já há algum tempo e os sentimentos naquele contexto eram uns e agora são outros, certamente, mas a ideia que me parece desta inveja é, às vezes queríamos poder ter esta proximidade com o Senhor, não é? E, portanto, é uma inveja que não nos deve rejeitar, obviamente, mas desejar poder viver porque o Senhor está vivo, não é? E, portanto, é uma relação que eu posso estabelecer. E, por isso, reconhecer aquela relação no contexto tão dramático que é aquele caminho de dor, de sofrimento e de uma mãe que vê o filho naquele contexto e perceber ou intuir, ou pelo menos eu rezava isso, não é? O que é que terá sido aquele encontro, não é? Porque a dada altura o desconhecido esperava que este acontecimento, que se desse este encontro, não é? E por isso a inveja de perceber que no meio daquilo tudo, o amor, a serenidade, a paz, certamente habitaram aqueles corações, não é? O de Jesus e o de Maria. E a nossa vida, por mais atribulada que seja na história com o próprio Senhor, também há de fazer essa experiência de relação, de intimidade. E, portanto, a inveja tem a ver um bocadinho com este sentido. E na sétima estação, quando Jesus cai pela segunda vez,
na tua reflexão dizes busco e busco na expectativa de perceber o segredo. Encontraste este segredo? Percebeste este segredo? Tenho encontrado. Acho que o nosso caminho é uma constante procura, né? A linguagem pode ser assim meio bruta, porque acho que aquilo que se vê e aquilo que se experimenta às vezes temos... eu não tive essa preocupação de ser politicamente correto em algumas das expressões que aparecem. Porque é de facto, acho que o buscar tem mais intenção naquilo que quis dizer. E este busco e busco na expectativa de perceber o segredo é perceber que mistério é este de Deus que nos ama, não é? E que se revela naquele caminho de uma forma única, não é? Um amor estranho que passa por deixar o seu corpo todo desfigurado, como nos é dito nos Evangelhos e em Isaías, e perceber para além daquilo que é a desfiguração humana e perceber aquele amor. E, portanto, este buscar tem a ver com esta procura de entender que amor é este que Deus insiste para connosco e tem para connosco, numa linguagem que é de afeto e que de outro modo, quer dizer, para mim não faz sentido. Só mais uma estação para ser comentada, a 13ª, quando Jesus é descido da cruz. Escreves assim: Maria fica com o seu eterno menino nos braços, como uma criança que precisa de colo depois de ter caído. Jesus é para ti o eterno menino nos braços da mãe? Eu acho que somos este eterno menino e, portanto, é quase nos vermos naquela posição. E também pela experiência daquilo que é o colo de uma mãe, não é? E acho que o lugar que Maria ocupa na vida da Igreja pode ser um caminho tão fácil para chegar a Jesus que pensar a nossa relação, aqueles que assim têm, por graça, a nossa relação com as mães, nos pode de facto ajudar a perceber aquele amor que Deus tem. Portanto, e com Maria e Jesus não foi diferente? Pois, certamente não foi diferente, porque bem, Maria deve ter visto naquele contexto e naquele desafio que Deus lhe propõe, sem saber o que é que havia de fazer à vida, não é? Mas a maneira como Jesus certamente há de ter tornado esta relação de filho e de mãe possível, não é? E acho que, mas este colo para mim é essencial, porque precisamos de colo, não é? E eu acho que Deus, nesta imagem entre Jesus e Maria, permanentemente nos convida a isso. Da Escola Profissional Gustavo Eiffel para os seminários da Diocese, como é que descobriste a tua vocação? Então, a Gustavo Eiffel corresponde ao meu secundário e isto correspondeu com uma série de coisas, portanto, a adolescência, mudança de pároco, e então estava no equivalente ao 10º ano e, portanto, foi-me proposto, com a mudança do padre, da paróquia, se eu não queria fazer uma experiência do pré-seminário. Bem, na altura aquilo pareceu-me assim pouco razoável, até porque foi assim caído do nada. O que é certo é que aquilo começou a mexer por dentro e, portanto, à medida que ia fazendo os estudos, ficou então à vontade, pelo menos, experimentar um campo vocacional para perceber o que é que era aquilo. E porque começava a entrar aqui num esquema de que fé é esta que eu tenho? Isto é sério ou é mais ou menos sério? O que é que eu quero fazer com isto que andei para aqui ao longo destes anos todos? Portanto, fui mais motivado, não por uma questão vocacional, mas por uma questão de amadurecimento da fé, sobretudo. E daí brotou a vocação, um chamamento mais concreto. Depois fiz então um ano correspondente ao 12º de pré-seminário e pronto, e aí a disponibilidade e este amor ao Senhor e esta experiência de um Deus muito marcado, por exemplo, pelo sacramento da reconciliação, onde este amor se tornava muitas vezes presente e na oração, enfim, foi esta disponibilidade crescente para aquilo que fosse inicialmente. E, portanto, e sim, e depois, quando chegou a hora de dizer alguma coisa, a minha resposta foi: é aquilo que a Igreja achar.
se é para avançar para o seminário, pois que seja, se é para continuar a discernir, que seja. Portanto, porque havia esta vontade de perceber qual é que seria o caminho. E que lugar ocupa a arte na tua vida? Porque, afinal de contas, tens uma formação ligada ao desenho, ligada à arte, à arquitetura, ao desenho enquanto tal, mas, ao mesmo tempo, também uma formação teológica. Que lugar ocupa a arte na tua vida e que importância tem a arte também no que diz respeito à fé? Bom, nestes últimos anos, bem, quer dizer, a minha vida tem sido marcada por esta proximidade e por este gosto pessoal do desenho e das artes. E depois associando agora então, sim, esta dimensão mais da teologia e da relação com Deus, parece-me que é o melhor veículo. Já o foi assim no passado e acho que continuará a ser o melhor veículo para tocarmos a fé e esta relação com Deus, porque a beleza transporta-nos para uma outra dimensão. E por isso, ao longo destes últimos anos, a minha intuição tem sido, nas reflexões e nas partilhas que vou fazendo com alguns amigos, a necessidade urgente de pormos esta dimensão da beleza, da estética, da arte, das diversas artes, seja ela da música, à escultura, à pintura, à literária, para o comum dos mortais. Deixem-me dizer assim nesta expressão, não é? Porque às vezes pensamos a arte sempre para uma fasquia que só alguns podem entender e que só alguns é que têm critérios. Mas eu acho que o trabalho que temos que desenvolver então é ajudar as pessoas a despertar esse gosto e essa necessidade, porque elas não são burras, antes pelo contrário. Nós é que se calhar nos distanciamos e votamos uma dimensão da vida para só alguns. E quando na verdade, e é uma coisa que eu penso muito, quer dizer, todos nós usufruímos da cidade e dos edifícios. Portanto, a arte é de todos neste sentido, não é? O arquiteto, quando constrói ou quando projeta um edifício, ele não vai ser só para quem o vai viver por dentro, também vai ser para quem passa por ele e, portanto, isso pode provocar. Portanto, acho que a necessidade de devolvermos este diálogo sem pretensões, que é a minha guerrilha neste combate, este diálogo franco e de pôr as pessoas a falar sobre isto, acho que ajudará a uma espiritualidade, a um encontrar a Deus novamente também mais do que a questão do ser bonito ou feio. O que é que isso me provoca? E o que é que isso nos transmite, que sensação, e ao mesmo tempo depois para passar a uma fé esclarecida também pela arte. Sim. Padre Carlos, muito obrigado pela tua presença no nosso programa. Eu que agradeço a Paulo. Nos veio falar da sua obra, Via Sacra com um Desconhecido, portanto, um caminho que nos ajuda a compreender como a nossa vida, de facto, é um caminho constante com Cristo. Felicidades para os seus projetos. Obrigado. Assim, continua connosco, temos ainda mais novidades para lhe apresentar. Até já. Aqui estamos, queridos amigos, para lhes apresentar algumas sugestões de leitura durante este tempo, que é um tempo de Quaresma, um tempo em que nos preparamos para as grandes celebrações pascais, mas ao mesmo tempo um tempo de renovação interior através de um caminho de conversão contínua. E das sugestões deste programa, gostava de começar precisamente para os mais novos. Via Sacra para os mais pequenos caminharem com Jesus, da Paulus Editora. Trata-se de uma via sacra para os mais novos, podemos chamá-la interativa. Isto porquê? Porque o convite é que os mais novos, a partir logo desde a primeira estação, possam fazer atividades com os desenhos, as ilustrações de cada uma das estações. Ou colorir, ou unir pontos, ou até mesmo escrever alguma coisa que diga respeito a esta estação. De modo que a Via Sacra para as crianças, para os mais novos, acaba por ser um caminho de luz. À medida que as estações vão sendo percorridas, os mais pequenos vão dando cor, vão dando mais cor, mais luz às mesmas estações da Via Sacra. E por isso torna-se esta uma forma mais dinâmica para poder ajudar os mais pequeninos a compreenderem o caminho da paixão de Jesus, que o levou desde a condenação até à crucifixão e depois morte na cruz. Sabemos que nem sempre é fácil transmitir para os mais pequenos de uma forma em que eles possam estar atentos os conteúdos da paixão do Senhor, pois esta proposta Via Sacra para os mais pequenos caminharem com Jesus quer precisamente ir ao encontro das catequistas, mas também das famílias que querem rezar a Via Sacra com os mais pequenos através destas atividades.
Outra obra que aconselho para os mais jovens chama-se Via Lucis, para os mais pequenos caminhar com Jesus. Em latim, Via Lucis quer dizer o caminho da luz. Isto é o caminho desde a ressurreição de Jesus até à sua ascensão para o céu. Assim como temos a Via Sacra, isto é, o caminho da dor que Jesus sofreu durante a sua paixão, temos também a Via da Luz, isto é, desde o momento da sua ressurreição até o momento em que ele foi elevado aos céus e se despediu dos apóstolos, mas dizendo que iria continuar com os apóstolos de outra forma. Então, esta Via Lucis é como uma via sacra, mas para o tempo da Páscoa, para que se possa celebrar o tempo pascal, o mistério da ressurreição e depois da ascensão de Jesus ao céu e depois o envio também do Espírito Santo para com os apóstolos, recordando durante o tempo pascal que virá a seguir à Quaresma, a importância também de viver de uma forma, através da oração e com os mais pequenos, este caminho da luz, o caminho da ressurreição de Jesus. Ainda para a Quaresma, gostava de vos aconselhar História de uma Conversão, a Quaresma com Santo Agostinho, de Waldemar Turek. Waldemar Turek é um sacerdote polaco, mas que trabalha no Vaticano, na Secretaria de Estado. Ele é doutorado em literatura clássica e sempre teve um gosto muito grande pelos padres da Igreja, mas sobretudo pelos escritos de Santo Agostinho. Então, diz-nos o padre Waldemar Turek que, lendo as Confissões de Santo Agostinho, este livro belíssimo, que narra toda a história da conversão de Santo Agostinho quando ele se encontrou com Cristo, mas antes ainda, ele depois acaba por rever Santo Agostinho toda a sua vida à luz do momento em que tomou consciência do chamamento de Cristo para a vida cristã. E foi a partir daí depois que foi tecendo e escrevendo as mais variadas considerações no livro das suas Confissões. Mas dizia-vos, este livro, História de uma Conversão, a Quaresma com Santo Agostinho, apresenta para cada dia da Quaresma, desde a quarta-feira de cinzas até à quinta-feira santa, uma meditação cotidiana a partir dos escritos das Confissões de Santo Agostinho. Temos então aqui uma belíssima companhia espiritual para toda a Quaresma. E o último livro que desejo apresentar-vos chama-se Somente os Doentes se Curam, o lado humano do não crente, do padre Luigi Maria Epicoco, da Paulus Editora. Padre Maria Luigi Epicoco, que é um sacerdote italiano da Diocese de Áquila, em Itália. Ele é doutorado em filosofia, é pároco em Áquila, fundou um centro de estudos para universitários e é também professor de filosofia e de teologia no seminário de Áquila. E ele escreveu este livro, Somente os Doentes se Curam, a partir de várias reflexões que ele fez, sobretudo o lado humano que é comum aos crentes e aos não crentes. E fê-lo, na primeira parte deste livro, a partir do episódio dos discípulos de Emaús. Como os discípulos de Emaús saíram de Jerusalém desconsolados e até mesmo desorientados, um sentimento muito humano, mas que depois Jesus, indo ao seu encontro, os foi ajudando a reconstruírem-se humanamente e depois, através da fé, os fez encontrarem-se novamente com Cristo ressuscitado. É o mesmo que acontece no percurso de todos. Mas isto só acontece quando nós tomamos consciência das nossas fragilidades. E por isso é que o autor intitulou este livro Somente os Doentes se Curam, no sentido do que Jesus disse: eu vim para os que estão doentes e não para os sãos. Então, quando nós nos reconhecemos doentes, reconhecemos também necessitado do médico das almas, que é Jesus. E depois, numa segunda parte, vai falar de vários temas, temas da alegria, a partilha, a Eucaristia, o anúncio, temas mais ligados à vida cristã. Fica aqui também uma belíssima sugestão de leitura, não só para este tempo da Quaresma, mas inclusive durante todo o tempo pascal. E estas são as sugestões de leitura que desejei trazer até vós. Espero que tenhais encontrado em alguma delas boa leitura para vós ou até para aconselhar alguma pessoa de família, algum amigo ou até algum colega. Queridos amigos, Livros com Fé fica por aqui esta semana, mas prometemos voltar para a próxima semana com mais novidades e teremos connosco o Ricardo Perna, jornalista da revista Família Cristã, que nos vem falar sobre os vários artigos da edição de março da revista Família Cristã. Estou certo que não vai querer perder também o próximo programa. Até lá, desejo que nos possa visitar numa das nossas livrarias Paulus, em Fátima, em Lisboa, no Fundão, em Ponta Delgada, em Benguela, em Angola, ou sempre no nosso site
paulos.pt, onde as informações e os nossos eventos estão atualizados. Não queria terminar este programa sem lhe deixar um convite. Seja madrinha ou padrinho do nosso programa Livros com Fé. É uma campanha que a Anjos TV está a anunciar. O que necessita de fazer, basta telefonar para o número que aparece aí no seu ecrã e dar-lhe-ão todas as informações sobre como apadrinhar o nosso programa Livros com Fé. Tornar-se madrinha ou padrinho do nosso programa é contribuir para a evangelização e contribuir para que o Evangelho, o anúncio do Evangelho, chegue a muitos mais lados. Não se esqueça, neste tempo da Quaresma é um tempo propício também para tornar-se madrinha ou padrinho do nosso programa Livros com Fé. Uma boa semana, uma semana abençoada, continuação de bom caminho quaresmal e boas leituras, porque um bom livro é sempre uma boa companhia.